Eu não gosto daqui, a minha cabeça não para. Será que eu estou ficando louco? Eu acho que sim. Você está completamente pirado. Mas eu vou contar um segredo. As melhores pessoas são assim. E você? Sente que esse mundo mais te empolga ou mais te adoece? Esse é um vídeo que eu dedico a todos os chapeleiros malucos e chapeleiras malucas que estão soltos por aí. É um vídeo que já tem um tempo que eu divulguei ele aqui e também nas minhas redes sociais, onde teve bastante repercussão, inesperadamente, porque às vezes tem alguns sentimentos que a gente tem e acha que são... Não que a gente acha que seja, né, essencialmente exclusivos, sabemos que muitas pessoas podem ter os mesmos sentimentos, mas... esquecemos. E foi interessante ver que muitas pessoas se sentem desconectados disso tudo que a gente vive e respira e acorda e tá aqui, o sentimento de aprisionamento. E hoje eu vim falar um pouco mais sobre por que eu postei isso e por que eu me identifico com isso. E aí, quem sabe, se você também é uma pessoa que se identifica, vai aí ver até o final um pouquinho, né, das suas ideias também sendo debatidas através de mim. E você que não entende muito o que tá rolando e acha que realmente a gente é um bando de maluco, pode também ficar aqui até o final e é convidado e convidada para entender um pouquinho do desconforto que é para muitos de nós viver nesse mundo. Ele não é confortável para a maior parte das pessoas e ouso a dizer que não é nem só sobre desfavorecimento social, econômico, né, estar ali em minorias, desfavorecido, né, obviamente que isso também ajuda, mas ainda se você estiver no topo do sistema que esse mundo construiu, você ainda é refém de todo o sofrimento que vem junto com isso. Então é a armadilha do começo ao fim. Tem até um outro vídeo que eu vi, não era bem um vídeo, era um carrossel de imagens, né, acho que eu vou colocar aqui também, mas é basicamente isso, né, é um cavalo, você se sentindo sempre deslocado, muitas vezes, né, não chega a me ocorrer tanto porque acho que eu sou uma pessoa que busca certo tipo de conexão em lugares que eu estou, seja trabalho, seja nas relações de amizade, então eu tenho esse tipo de necessidade, mas indo para além, algumas pessoas que têm esse sentimento de desconexão podem ficar até amplamente um limbo emocional, até mesmo onde, independente de onde ela está, ela não consegue se conectar com ninguém, nem com pessoas, enfim, nem com o ambiente, então talvez isso também seja algo incomum para quem também sente o mesmo. E é curioso porque eu não sei se a palavra é essa e vou usar porque foi uma palavra em recorrência nos comentários desse vídeo, então acho que é o que eu penso, então se outras pessoas também citaram essa palavra, então pode ser que ela faça sentido. Um sentimento que nos vem dessa desconexão pode ser um pouco da maneira que a nossa consciência se mostra nesse universo em que a gente tá. E eu nem vou puxar, tá, pra uma coisa essencialmente espiritualística, esotérica e etc, porque eu acho que não é só sobre isso, claro que muito respeito para quem também quer puxar esse viés, né, espiritual, mas eu acho que abrange qualquer pessoa que para pensar 2 segundos e questionar tudo o que sustenta o nosso sistema de existência, independente da nação, independente do idioma, e da onde que a gente hoje, né, quando pensa algo, quando tem opinião sobre algo, ou mesmo as leis que existem e a gente tem que seguir, de onde vem tudo isso, como se deu, qual era a ideia basal de tudo isso, e as ideias geralmente não são só bonitinhas, não são só políticas num sentido de proteger as pessoas, o viés vai parecer esse, né, a gente, basicamente assim, quando você para olhar, e você nem precisa ser super inteligente para ser essa pessoa, eu até... nem quero, né, com esse vídeo criar uma espécie de clubismo. Vai nós, pessoas conscientes. Né, também não gostaria que fosse por esse caminho, porque eu acredito que realmente é simplista, gente, é muito fácil, assim, é juntar A mais B, e aí você vai conseguir entender que tudo tem uma razão para existir do jeito que existe, e essa razão geralmente é para favorecer algumas pessoas.
E você tá no meio disso, e você se vê obrigado a estar numa existência em que você tá ali no meio de ideias que você discorda totalmente. E não tem solução, porque o mundo é regido dessa forma há séculos. E por mais que haja em alguns assuntos, em alguns debates, algumas ideias que pareçam que melhorou e que a gente evoluiu e etc., não. Né? Quando você para estudar mesmo, você vê que as coisas elas se maquiam, né? Elas ficam mais politicamente corretas, mas a base, né, o centro, o núcleo daquela ideia ainda é antigo, ainda é o mesmo. Eu estava relendo A Sociedade do Cansaço, né, famosíssimo, e lá o autor fala exatamente isso, né? Ele fala que não há diferença entre a época da industrialização, né, da gente ter ali a revolução industrial, com o que a gente tem hoje em relação à tecnologia, a velocidade, os interesses, a exploração do recurso e o impacto social que isso tem na vida da pessoa que antes vinha de um lugar né, do plantio, né, da agricultura, e de repente máquinas, de repente eletricidade, como isso nos muda como ser, é impossível que não. E o mesmo com a tecnologia hoje, e aí você delegar os efeitos disso para o indivíduo que somos nós, que estamos aqui, gente, eu não tive a ideia de fazer nada disso, e aqui estou junto com todo mundo, pagando o pato. Até também teve um outro vídeo que eu vi que era basicamente isso, né, a pessoa falando assim, não há pelo menos uma vez no dia em que eu me revolte com o fato de ser obrigada a estar pagando para viver nesse mundo que eu não pedi para estar aqui, e aqui estou, e aí eu tenho que sambar o samba do jeito que ensinaram, e não é o que eu quero, mas ou é isso ou o que, né? Ou o que acontece? E como eu falei no começo, bendito aqueles que gostam desse mundo, gostam de como as coisas funcionam e conseguem se adaptar a isso. Ou que não seja assim gostar, mas se adaptam a isso. E aqui, quando eu falei dessa minha frustração e insatisfação dos modelos, eu nem tô só falando do que eu já vou falar mais pra frente, né, de alguns conceitos, mas tudo é voltado para uma mensagem. Eu acho que é meio por aí. Quando você para olhar as coisas da forma mais crua, quando você para ver a mensagem literal por trás de alguma coisa, que tira o floreio, tira os filtrozinhos, tira o sensacionalismo, né, o instagramável, deixa a coisa crua mesmo. E aí você vai ver a mensagem que tem. Até tem um filme que eu vou colocar aqui, que eu esqueço sempre o nome dele, já citei aqui outras vezes, onde o personagem tem acesso a um óculos e quando coloca esse óculos, ele consegue ver as mensagens por trás de tudo. Não só da publicidade, ou seja, aparece ali uma pessoa tomando Coca-Cola, só tem essa imagem, mas com o óculos ele consegue ver que está escrito lá, compre, né? Aí ele vê, sei lá, uma outra propaganda, uma outra mensagem do governo, e aí aparece ali, se silencie, a gente, sei lá, você entende? Eu também não quero ser sensacionalista aqui no vídeo nem nada, e nem trazer um sentimento que seja negativo e que seja, sabe, para deixar você, ai meu Deus, mais um vídeo pesado, para deixar a gente, até porque eu acho que com quem eu tô falando não é como você tivesse agora, talvez seja pouquíssimas pessoas que vão se encontrar super felizes e contentes nesse mundo, e aí eu deparar com esse vídeo, agora vai ficar pensativa e borocochô. Acho difícil, até porque eu acho que esse tipo de temática, ele nem alcança as pessoas, e se essas pessoas se deparam com esse tipo de conteúdo, eu duvido que ela vai estar chegando aqui nos 10 minutos agora de vídeo pra me ouvir. Ela já saiu. Ela já saiu porque ela tá assim, ai, lá, não quero ouvir, eu quero comprar minha bolsa, lá, não quero ouvir, eu quero fazer meu procedimento. Entende? E agora, pra quem se destina, eu acho que não vou nem baixar a vibe pra você, o clima, porque nós, né, já estamos acostumados com essa frustração, com esse descontentamento, com esse desgosto em estar sempre e frequentemente ouvindo o grito que vem de tudo à nossa volta.
em qualquer instância. No setor da moda, no setor, sei lá, das relações internacionais, da política, da economia, tudo, né? Tudo tem intenção, tudo tem um plano, tudo tem um direcionamento e as ideias que circundam, né, o comportamento das sociedades, de novo, seja quais forem as sociedades, foram montadas em cima de ideias e a maioria delas eu não concordo. Eu não concordo. E aí as pessoas, quando eu tenho a oportunidade de debater, aí obviamente as pessoas, né, sempre vão nos perguntar: ué, mas se não é assim, como é que resolve? Tá, mas se não fosse assim, era pra ser como? Eu não sei. Mas eu não queria que fosse do jeito que é. Você entende? Porque do jeito que se constrói, a sensação, o sentimento que me dá é que viver nesse mundo tem um preço muito alto. Eu acho que não é tão alto para a maior parte das pessoas. E eu não tô falando do literal preço, de você gastar, mas também tem, né? Também tem a questão do preço. Hoje, para você ter uma qualidade de vida mais do que banal e ordinária, você tem que ser muito rico, né? Já foi calculado lá pela economia que pro estilo de vida, nem é estilo de vida, tá? Pra realidade brasileira, por exemplo, as pessoas tinham que ganhar mais de 3 mil de salário mínimo. E a gente não tá falando de luxo, a gente tá falando só do quanto custa ir no mercado, quanto custa um aluguel e pronto. Fora essa questão, né? O preço que eu falo é no sentido de... O sentimento de que a maior parte das mensagens que se ouve, das ideias que propagam em tudo, como eu falei, em qualquer instância, é de aniquilação, sabe? É de mata-mata, é de desunião, é de separação, é de concentração, né? O privilégio ali que vai concentrar e favorecer poucas pessoas. E é difícil não trazer isso de um modo político, porque, gente, tudo é político. E eu não tô aqui falando de... Quando eu falo político, não entendo o que eu tô falando aqui, partidos políticos, né? Quem dera se tudo se resumisse na simplicidade que é partido político. Não. São ideias. São ideias que há milênios são formadas, propagam, se remodelam, se adaptam, não é? E ainda estão em voga, ainda pairam por aí, de novo, camufladas e tal. E aí, para os distraídos, até a senhorita Bira, que eu amo ela, né? Ela tem uma expressão para isso, ela chama os olhares desatentos, né? Para quem tem aí olhar desatento, cara, você vai na maciota, vai com facilidade nessas ladainhas, você não se questiona, nossa, mas por que é assim que as coisas funcionam, né? Por que agora tá todo mundo usando isso? Por que agora tá todo mundo falando daquilo? Por que agora as pessoas... É tudo, gente. E eu não tô nem falando só do âmbito midiático. Hoje, se você para pra pensar, eu já falei disso em outros episódios, quando a gente para pra pensar até nos nossos próprios desejos e insatisfações, a gente tá deparado com coisas do coletivo, de um coletivo inquestionado sobre... Tô frustrado, por quê? Porque não tenho uma casa agora. Querido, não é escolha tua não ter a casa agora. Olha o preço da casa, é inviável para você ter casa. E da onde é que veio essa coisa que você tem que ter uma casa? Da galera que conseguiu ter uma casa na época que dava para ter casa. Tá. Então agora você tá frustrado porque você, não nasceu na década de 40? Aí, eu tô aqui num negócio que eu preciso logo, sei lá, me casar, já preciso logo ter filho, mas da onde que você tirou essas necessidades, essas ideias, essa falta? Ela é tua, ela não é? Não é? Ou, não, eu tô numa vexação aqui que eu preciso urgentemente de mais dinheiro, eu preciso daquele produto, eu preciso ter aquela aparência, eu preciso ter aqui... Eu preciso parecer, né? Eu tenho que performar isso, eu tenho que entregar as minhas entregas, os meus esforços, as minhas conquistas, os meus objetivos estão pautados em ideias que eu não me perguntei de onde é que elas vieram. E quando eu disse, eu entendo que nem todo mundo gosta, mas muitos se adaptam e conseguem se desassociar ao nível de não se deixarem... Eu não sei se conseguem, talvez fingem, né, que conseguem, não deixar isso abalar elas por dentro. Eu acho que você tem que estar muito desconectado de si
pra ir muito contra coisas que você não gosta, por anos, uma vida inteira, você dedicar uma vida inteira àquilo que você discorda, seguindo um script, no modo sobrevivência, e isso não te afetar. Eu acho que aí, não sei, acho difícil de acreditar. E quando eu falo que o sentimento de que a maior parte das ideias que nos circundam lá nas camadas, né, subterrâneas, tem um viés de aniquilação, sabe, de humano contra humano, pra mim é justamente isso que me revolta muito. É viver num mundo onde, se você pegar, gente, qualquer ideia, qualquer ínfima ideia, você vai ver que é burro. Sabe, assim, é prejudicial pra nós, como um coletivo. Então, por exemplo, a gente tem, sei lá, o sexismo, né, seja a misoginia, enfim, o machismo. Gente, é todo mundo ser humano. Eu já falei disso em outros conteúdos. Quando a gente fala de machismo, a gente não tá só falando do cara que subjuga a mulher, etc. A gente tá falando do cara que é impedido de ser um cara também. Porque o machismo afeta o homem também. O machismo limita o homem de ser homem. E aí, o difícil de aceitar pra mim, né, como pessoa, e viver nesse mundo, e custa, gente, eu sou um ser humano, somos, né, todos, com tantos potenciais, com tanta, sabe, capacidade, a gente evoluiu pra chegar até aqui, e aí agora a gente tá falando, não é que é na biologia, o fulano, não sei o que, então ele é menor, ele é menos, não, o outro, tipo, a gente tá colocando uns contra os outros, sendo que, sem um não tem o outro, você entende? Outro exemplo, sei lá, quando a gente fala de políticas internacionais, fronteiras, nossa, essa é uma das que mais me revolta. Todas me revoltam muito, né? Mas essa me revolta muito porque eu fico pensando, mano, eu me vejo tão parte desse mundo no sentido, como matéria mesmo desse mundo. Eu nasci aqui, gente, se eu saio daqui do planeta Terra e eu tô ali agora, assim, de bobeira, na esquina ali entre Júpiter e não sei o que, aí um ET vem me aborda e fala, e aí, de onde é que você é? Eu falo, sou dali da Terra. Ai, conheço a galera. Eu sou o todo, gente, eu sou terráquea. E aí, pra mim, a minha visão de mundo o mundo é meu. Assim como o mundo é seu, o mundo é nosso, somos seres humanos. Somos seres humanos, o mundo é nosso, gente. Se cai um treco aqui e daqui a pouco, sei lá, afeta a floresta amazônica, tá todo mundo tomando no cu. Não tem, não, a Amazônia é da América Latina. Quer dizer, inocentes, né? Todo mundo vai se ferrar. Então, quando eu vejo, né, essas políticas que trazem esse viés de novo, né, de nós contra eles, não, é que a gente vai aqui... E eu não tô falando que não tem que ter, controle de fronteira, etc. Eu não tô falando disso, gente. Eu tô falando que isso aí é a cortina de fumaça, né? É o embelezamento que muitas vezes camufla ideias literalmente xenofóbicas. Ideias de nós contra eles, de o nosso problema é eles. Não, sim, claro. É o imigrante que tá aceitando trabalhar 12 horas por um salário mínimo, que tá tirando o seu emprego, né? De europeu, de americano, estadunidense, que você jamais faria esse emprego. Sim, o teu problema é o imigrante. Com certeza, né? Não é o seu governo, é o imigrante, né? É ele que tá te ferrando. E ele está escolhendo... enfim, gente, quando começa aí, sabe? Então, de novo, discursos, né, que estão sendo ali colocados para justificar o que realmente existe, que é as pessoas se colocam, né, numa situação que se sentem melhores do que as outras. Aí a gente volta nas ideias lá primais, né? Nas ideias lá do passado sobre eurocentrismo, sobre achar que não sei quem é melhor que não sei quem, sobre pele, sobre achar que o negro é inferior. Você entende? Quando você perde a inocência disso, gente, você vê que tudo tem uma mensagem de aniquilação no final das contas. A aniquilação somos todos, não interessa, né? Porque o meu sentimento é esse, assim, quando eu tenho tanta conexão, de novo, como uma matéria nesse mundo, que eu vejo a gente tudo unidinho, gente. Eu vejo a gente como uma coisa só, numa outra coisa que também é algo unificado, que é o mundo. Estamos aqui atraídos todos pela gravidade desse planeta Terra, que aqui nos nutre, estamos aqui e nos desenvolvemos aqui justamente porque temos a condição de estar nesse mundo, existindo e respirando.
Mas aí a gente cria um monte de história pra dizer assim, não, vamos matar o outro, que é a lei da sobrevivência, vamos acabar com todo mundo. Aí beleza, a gente evoluiu, a gente já dividiu as terrinhas todas, já tá tudo certo, mas não, mas ainda continua o mesmo pensamento de 2.000 anos atrás, de 5.000 anos atrás. Ainda tenta se justificar um comportamento, sabe, bestial. Porque não, é que os primitivos, os primatas, a gente se comporta assim mesmo. Nossa, é sério? Você consegue criar um iPhone, mas você não consegue entender que a pessoa negra e a pessoa branca são pessoas que não existe o que é melhor do que o outro. Não existe vamos tratar o branco bem e o negro mal. Não existe achar que imigrante é ameaça pra sua vida. Não existe, você entende? Tipo, o que a mulher é menos que o homem, ou o homem tem que parar tem que ser homem desse jeito, que se ele for homem, eu sempre falo, gente, olha, eu tenho dó de vocês homens dentro do machismo também, das mulheres, claro, mas tipo, dos homens eu também fico com dó, porque eu fico, meu Deus, gente, é tão fácil vocês homens não ser homem, né? Porque parece que tudo que vocês fazem não é coisa de homem. Tô vendo toda hora os meninos assim, não, eu não posso fazer isso, que isso não é coisa de homem, não, eu não posso fazer aquilo que é coisa de homem, e o debate que a gente tá falando aí na conversa é sobre ele usar um shorts. E é um shorts assim, ó, um palmo acima do joelho. Viado, bicha. Por que ele tem aversão a essa ideia? Toda uma construção, tarará, que ninguém pensa. Ninguém se questiona. E aí eu olho isso e falo, de novo, estamos a estaca zero. De novo, estamos a estaca zero. E aí, parece que a gente tá o tempo todo falando com gente que não tá enxergando essas merdas. E sem falar da caramba, do acúmulo de riqueza. Né, sem falar, você consegue entender? Tipo, a Gabriela tá ficando muito político. Você tem que entender o que é política. São ideias, né? São sistemas criados em cima de uma ideia para determinadas, né? A gente tem políticas diferentes, para determinadas pessoas. E aqui se engana quem acha que a gente tá falando de política. Não, aí tem a política que favorece o americano, né, estadunidense, tem a política que favorece... Não, gente, tem a política pra você, pobre fudido, e a política pra quem é rico. Só tem 2 políticas nesse mundo. Independente da sua nacionalidade, tá? Você tem dinheiro, você vem pra cá. Você não tem dinheiro, você fica aí. Entendeu? Aí também temos, né, as ideias que propagam em volta de padrões de beleza, de estética. Olha quão doentio a gente tá chegando hoje na sociedade, onde ser fraco fisicamente, ser literalmente fraco fisicamente, você definhar, você ficar cadavérico, é o que as pessoas falam, ah, que bonito. Gente, pelo amor de Deus, rezem pra vocês não terem uma doença. Porque pra vocês ir de arrasto, olha, Deus me livre e guarde, mas estamos nesse mundo, tudo é possível, né? Deus me livre e guarde aí a gente vir com de novo uma pandemia, e todas essas galera aí que estão definhando, sem nenhuma saúde, vão aguentar o rojão. Com essa imunidade aí de uma fatia de manteiga. Pelo amor de Deus. E as ideias que propagam atrás disso, sabe? Então, o desconforto aqui, e o que adoece aqui, é olhar essa insistência das pessoas, que elas também não se detêm a sofrerem sozinhas, elas também nos veem assim, em volta, e cobram de nós um incômodo, tipo assim, eu tô sofrendo porque eu não tô atendendo aqui alguns requisitos, eu tô aqui correndo atrás de sustentar esse sistema em que vivo. Como assim você não tá fazendo o mesmo, né? Como assim você não é um padrão de beleza que hoje valorizamos, né? Como assim você não é a pessoa que tá agora buscando... Você entende isso? Então, a inquietação aqui é justamente em ver a inquietação das pessoas correndo atrás do próprio rabo e continuando presas dentro da própria caixa. Gente, acho que só a ideia de que nós aceitamos, e eu entendo por que isso aconteceu, né? Condicionamento, essa é a palavra, né? Muitos anos de opressão, muitos anos de violência, né, psicológica e física, porque infelizmente, e essa é uma ideia que eu odeio, infelizmente, é isso, porque é o que me falam, Catiele, é isso, infelizmente o mundo se dá dessa forma, né, a lei do mais forte, quem tá com a arma na mão vai mandar, quem é dono ali dos meios e das coisas, quem tem mais bala na agulha, vai fazer o que quiser e o resto calem a boca, e aí a maioria que não tem os poderes, mas somos a maioria, só que a gente não tem o poder, mas somos a maioria.
Mas daí se a gente resolvesse mesmo, assim, sair nas ruas, que muitas vezes até saem, tem aquela baixa, né? Muitos ficam pra trás. Aqui, ó. Acabou a pessoa, né? Aí o preço é alto. Você entende? Se você era a pessoa aqui que tava, ai, o mundo é colorido, caí nesse vídeo, eita, o que tá acontecendo? É pra explicar por que a gente vira chapeleiro maluco, gente. Não é por conta da cola, não, de sapateiro. É respirar esse ar. Então, eu acho que quando você vem de uma convicção muito forte de que tudo poderia ser diferente, ai, não, porque não me interessa, gente. Eu tenho a crença absoluta de que temos recursos para todo mundo e capacidade de produção e de gestão desses recursos para todo mundo. Ninguém precisaria passar fome. E essa não é a realidade de metade do planeta. E somos fucking humanos, estamos no mesmo lugar. Eu tenho total convicção de que, gente, pelo amor de Deus, as pessoas são diferentes. Por que é tão difícil pra gente entender? Né? Eu vejo as pessoas, às vezes, com picuinha, assim, tipo... Vou dar um exemplo bobo, sabe? Às vezes as pessoas ficam falando, sei lá, de gramática, de língua, de idioma. Eu adoro idiomas, eu adoro sotaques, eu adoro essa questão da linguística porque ela é um DNA seu. Inclusive quem às vezes fica defendendo o sotaque, é assim é que fala, assim que pronuncia, assim que não sei o que. Gente, você na sua família tem um sotaque diferente do resto do seu bairro. Quando você para pra ouvir mesmo, você vê que as pessoas de uma mesma família falam diferente da outra família. São da mesma cidade, têm as mesmas gírias, o mesmo sotaque ali regional, etc. Mas há uma velocidade diferente, há um volume diferente, há uma cadência diferente. Somos seres humanos. Olha que legal, somos diferentes. Mas não é isso que o mundo acha, né? Ele valoriza o unânime, né? É mais fácil se todo mundo se comportar igual, que daí a massa, né? A gostosa massa, que a gente consegue ali ter mais... O prego que se destaca ali, ó, leva a martelada. Aí a gente tem um bando de gente que não questiona, fica igual a todo mundo, aí fica aí, a falta da autenticidade no mundo, ninguém mais é autêntico, que não sei o que, também. A primeira pessoa que dá um respiro, um ar diferente de autenticidade, já tá sendo escorraçada. E aí nem todo mundo consegue atravessar isso e falar, calem as suas bocas, vou continuar sendo autêntico. Nem todo mundo faz isso. Aí realmente a autenticidade vira uma coisa rara de você ter. E viver num mundo sem autenticidade, gente, põe aí pra lista mais um motivo que deixa a gente louco nesse mundo. E finalizando, aí eu ia fazer uma brincadeira aqui de mau gosto, mas eu vou deixar quieto. Eu ia falar assim, bora, deixa quieto. Bora fazer um negócio todo mundo junto aqui, ó. A gente acaba logo com isso aqui. Brincadeira. Finalizando, gente. Na minha convicta opinião, só gosta disso aqui quem se beneficia disso aqui. E são poucos. Muito poucos. Até quem tá achando que tá se beneficiando. Sabe o pobre que se acha com os mesmos direitos e privilégios de rico, só porque ele tem umas coisinhas legais, ele já acha que ele faz parte. Não, gente, tô falando de super rico. Tô falando de Elon Musk e sua patota. Entendeu? Então, e mesmo mesmo essas pessoas, elas também estão dentro desse mesmo rolê que elas criaram. Não achem elas que não, elas sabem, eu sou amiga delas, a gente conversa. Né? Que é até o que o próprio Buda fala, né? Quando ele fala do sofrimento, inclusive o budismo, ele nasce da ideia de querer cessar o sofrimento. Ele fala assim, até o rico, porque ele era rico, quem não sabe, Buda era o maior playboy, príncipe, protegidinho, tinha nada a ver com Jesus pobretão. Rico, deixou tudo. Quer dizer, o rico, ele fala, o rico sofre também, se engana quem acha que não, que dinheiro, a gente sabe, a gente fala, dinheiro não compra felicidade, depois a gente fica, não, claro que compra, tarará, tarará. As prisões reais ainda estão suscetíveis, mesmo com a riqueza. Vai você rico bobear, ainda mais você sendo mulher, vai você embarangar pra você ver, mesmo sendo rica, pra você ver como é que o mundo te trata. Você sendo rico, sempre vai ter alguém mais rico que você. Você sendo rico, você acha que você tem que... agora, que é uma ilusão nossa, né? Que a gente é pobre, nunca teve acesso a tanto dinheiro. A gente pensa que só acumular X dinheiro faz a gente nunca mais ter que fazer nada, trabalhar de modo algum e só fazer tudo o que quer. Quem faz isso e se comporta dessa maneira, fica pobre em 2 segundos. Qualquer livro de economia que você vai ler, de gestão financeira, vai falar a mesma coisa.
A pessoa que acumula capital, ela continua, gente, vai ver esses milionários aí. Estão o tempo todo inventando moda, põe dinheiro aqui, tira ali, põe ali, investe ali, põe aqui, tira ali, não param um segundo, até eles estão escravos dessa porra. Entende? De tudo, tudo. Então, mesmo quem está ali se beneficiando mais do que a maioria, nesse modelo do mundo em que a gente vive, mesmo eles estão vivendo do maior lodo possível dessa realidade que a gente está hoje. E o que mais faz com que eu e pessoas que também partilham, né, desse mesmo descontentamento caramba, a gente podia ter uma vida tão diferente. E eu não tô falando de flores, tá, gente? Não tô falando... Que me falam várias vezes, ai, Catiele, mas isso que você espera é, nossa, uma utopia, né? O quê? As pessoas respeitarem? O quê? Homem respeitar uma mulher? Não, né? Mulher é bicho, é presa. Sempre foi assim, a biologia, né? Mulher é pra transar, acabou. A gente, assim, é homem. Não tem como. Não, a vida humana é isso. A gente mata tudo à nossa volta pra sobreviver. Que se foda todo mundo. É assim, o mundo é assim. O mundo era assim há quantos milhões de anos, gente? Não me entra na cabeça a gente ter cérebros, a gente desenvolver coisas, mas a gente ser retrógrado em tantas outras, sem falar a pesquisa, gente. Quando eu paro pra pensar que até isso, até onde a gente se desenvolve nesse mundo é de interesse de núcleos pequenos, ou seja, temos cientistas capacitados, temos a tecnologia, temos os profissionais, temos quem vai se dedicar para estudar coisas relevantes pro bem-estar da humanidade, mas é de interesse de quem tem o dinheiro para investir? Não é. Aí você vai lá e lança uma pesquisa bombástica que afeta o bilionário. O que ele faz contigo? Você entende? É esse mundo gostoso que a gente vive. Que as pessoas estão aí que nem louca. Que o mundo tá acabando e elas estão lá pensando, será que eu compro a base nova da... Que a pessoa linda, maravilhosa, perfeita, saudável, tá lá na frente do espelho, mal, depressiva. Por quê? Porque o corpo dela não parece com o corpo de uma criança de 15 anos. Porque ela não parou pra pensar, nossa, por que eu tô pensando isso? Ah, a cultura da pedofilia, tá. Ah, por quê? Porque vivemos num mundo doente que nos... Entendeu? Se você ainda não entendeu, até o fim, todo mundo que chegou aqui vai ficar chapeleiro maluco igual. Vou deixar aqui teu chapeuzinho separado pra você vestir ele no final desse episódio. Basicamente, eu não concordo com nada do que tá acontecendo. Já entendemos que não vamos conseguir mudar. E assim, é sobre o que, Catiele? Se a gente já entendeu que não pode mudar. Vamos ficar louco? Bom, já estamos, né? Começa a nos afetar de um jeito. E você que é uma pessoa empática, né, sensível ao ambiente, ao todo, ao sofrimento, a essa consciência do que está acontecendo, é doloroso ver. É doloroso ver o que acontece com os nossos iguais, com os nossos semelhantes, conosco, sabendo que podia ser diferente. Então, pra mim, eu já até fiz episódios sobre isso, 2, que até vou citar agora. Um bastante parecido com esse, que é o Nada Me Empolga Muito, mas ali eu tava falando mais de como funciona o meu cérebro em relação a algumas coisas. Aqui já é diferente, aqui já é uma frustração mesmo, um descontentamento. E tem o que eu vou falar agora, que é, Catiele, o que eu faço então? E aí a frase é essa: Delulu is the solulo. Ou seja, ser totalmente aí delusional é o que pode nos ajudar. E o que é ser delusional, Catiele? O que é isso? Que palavra é essa? Estrangeira? É basicamente a gente conseguir... com muito esforço, e não é fácil, porque nos momentos assim de mais trevas, onde eu tava muito inflamada no sentido tipo machucado, sabe? Quando tá inflamado, infeccionado, eu tava eu tava sentindo tudo. Todas as dores do mundo, eu pensava nelas o dia inteiro. Eu ficava o dia inteiro consumindo política, o dia inteiro consumindo as coisas, eu olhava para situações, chegou uma hora que aquilo tava me adoecendo. Eu vi que não dava pra fazer isso, que eu tinha que dar uma equilibrada. Também não posso ficar alienada, achar que o mundo é cor-de-rosa, mas eu tenho que entender que eu já tô ciente dos problemas desse mundo. Eu consumi de novo um caso de sei lá o que lá, de machismo, de novo um caso de racismo, de novo um caso de xenofobia, de novo, eu já sei, já estou ciente que existe, já estou ciente. Né? Ficar me alimentando disso o tempo todo, eu precisei ser consciente nesse meu consumo de alguns tipos de conteúdo, mas mais do que isso, aqui já é um exercício pessoal meu e passo pra você, se você achar que faz sentido. Tava até em conversa com a minha amiga sobre um outro assunto e falei disso.
a minha criação me fez ter uma vivência um pouquinho mais introspectiva. Embora eu sempre fui muito comunicativa, eu tive um ambiente ali que eu precisei me fechar. E eu não tive do entorno coisas muito legais pra ver e pra ouvir. E o meu entorno nunca foi legal. Então pensa que eu já tô há muito tempo nessa caminhada com um desejo, com anseio, com uma luz assim pra entregar, pra ver no mundo, e eu não via. Então chegou um momento que desde criança, inconscientemente, eu fui pra esse caminho da introspecção, algo mais, até sem saber na época, quase que meditativo, quase que espiritual, que era buscar dentro de mim esse foco, sabe? Se em mim eu tenho algum tipo de convicção de que pode ser diferente, né, vou colocar assim de uma maneira, né, mais poetizada, né, se eu vejo que em mim há, sei lá, uma luz, é nela que eu tenho que me concentrar. Porque se eu olhar pra fora, eu nem sempre vou encontrar ela de volta. Ou, quando eu falo de ser delusional, né, é focar o meu cérebro em buscar essa luz. Mesmo que ela seja pequena, mesmo nas pequenas coisas. E quando ela não existir, eu tento trazê-la. Vai estar todo mundo virando as costas pra não sei o que lá. Não, eu vou ajudar. Agora vemos um momento onde está todo mundo sendo egoísta, ninguém para pra nada, ninguém ouve ninguém, eu vou ouvir. Ninguém faz mais trabalho voluntário, ninguém não sei o que lá, eu vou fazer. Ninguém mais não sei o que lá, não sei o que... Eu até falo, né, a minha maior linguagem do amor é lembrar os meus amigos do superpoder que eles têm, do potencial deles. Se tá todo mundo derrubando todo mundo, eu vou levantar. Pra que eu fazendo isso, eu sei que bem provavelmente eu não vou mudar o mundo sozinha. Na verdade, eu nem sei se esse mundo vai mudar. Não acho que vai dar tempo. Não sei. Não carrego mais essa ilusão. Eu acho que é um pouco meio ilusório isso. Mas o meu mundo pode ser mudado. A maneira como eu enxergo este mundo. Parar de dar tanto foco para essas coisas no sentido do meu dia a dia, sabe? De consumir conteúdo. Mas isso não inibe, como eu falei, eu já estou consciente disso. E as mensagens, não é nem sobre ver, quando eu falo conteúdo, sim, eu tava falando de rede social, mas eu ainda vivo nesse mundo. E eu não preciso abrir meu TikTok, meu Reels, pra ver desigualdades, pra ver as pessoas se mutilando, pra ver as pessoas tentando se aniquilar o tempo todo, se inferiorizando, né? As pessoas refém de ideias que existem nesse mundo para fazer ela sentir um lixo mesmo. E nos custa ver quem a gente gosta sofrendo por uma coisa que a gente fala, meu anjo, você é mais que isso, mano. Isso aí é um plano pra te derrubar. Essa ideiazinha que você não é o suficiente, essa ideiazinha que você é feio, que você é feia, que você não é capaz, essa ideiazinha que te falta coisa, que você tá atrasado. Isso aí é ideia de outra pessoa. E é conveniente pra essa outra pessoa que você ache exatamente isso, pra que você absorva toda a culpa, pra que você fique aí trabalhando igual um jumento, pra você ficar aí buscando validação de chefe, se importando com gente que, olha, não merece nem teu bom dia, não dê nem água. Então, assim, é você conseguir, mesmo vivendo nesse mundo e vendo essa rotina no dia a dia, e aí entra a parte que eu falei que é meditativa, às vezes eu sinto que eu tenho dias que são muito pesados, que eu tenho muito contato com coisas negativas pra mim, que eu tenho muito... E eu não tô... de novo, gente, pelo amor de Deus, não me confundo com aquelas pessoas. Não me confundo com aquelas pessoas namastê, esquisita, que o mundo todo tá errado e eu sou perfeita, e que não sei o que, e tarará. Não. Por favor. Né? Eu falo no sentido de que eu sei, Catiele, que o meu mental é meio frágil nesse aspecto. Eu tenho consciência disso hoje. E quando eu esqueço, eu sou cobrada. Eu vou bem rapidinho para um estado de depressão. Eu vou bem rapidinho para o meu organismo ferrado. Meu corpo responde rapidamente à minha saúde mental. Então eu vejo que quando eu tô indo pra esse caminho, eu fico, às vezes eu nem reparo, porque, gente, tá o tempo todo. E a gente acha que o inconsciente não tá vendo as coisas. Claro que tá vendo. Então tem vários momentos onde eu posso não perceber que eu passei um tempo meio grande dentro de núcleos ali com pessoas e ideias aniquilatórias, né? E depois eu fico inflamada com aquilo e eu fico, por que eu tô assim? Eu tô estranha. Aí eu lembro, eu fico, cara, eu preciso voltar a lembrar o porquê essas pessoas pensam o que pensam, qual é a ideia atrás dessas ideias, né? O quanto essas pessoas que defendem isso estão distraídas
Eu não posso achar que essa ideia dessas pessoas é o todo, eu não acredito nessa ideia. Eu preciso voltar e reafirmar pra mim os meus valores, né, e aquilo que eu acredito e meio que nutrir uma esperança de, cara, eu não vou deixar essas coisas me contaminarem. É mais ou menos esse o esforço. Não mudar o mundo, mas não deixar, assim, que ele me contamine. Porque no meu caso, eu não consigo, até agora, terceira década vivendo nesse mundo, não consegui me adaptar a ele. E eu não faço esforço pra tentar me adaptar a ele. Quando eu falo isso, gente, até vai ter conteúdo aqui do Cativeiro Cast, já tem. Obviamente que a gente tá falando que vai ter momentos que a gente vai ter que se adaptar numa coisa ou outra. Obviamente que eu tô no mercado de trabalho, eu tenho que entender quais são as diretrizes, quais são as métricas que estão me avaliando, vai ter coisas que eu vou ter que adaptar, óbvio que sim. Mas não pode ultrapassar, na minha opinião, aquilo que eu acredito como o correto, como o ético, como... enfim. É isso, gente. Eu espero ter conversado com quem partilha do mesmo sentimento. E se você chegou até aqui, comenta como é que você se sente em relação a isso, né? Como é que você enfrenta, então, esses momentos, né? Que a gente fica crazy, né? A nossa cabeça não para, a gente fica pior que o chapeleiro maluco, a gente fica quase coringando, na verdade. Tudo mesmo, farinha do mesmo saco, né? É difícil manter a sanidade nesse mundo. É bem difícil. Inclusive, no vídeo que eu fiz antes de falar Seja Delusional, era sobre impossível manter a sanidade nesse mundo, que foi a época que eu tava assim, ó, surtando real. Então, olha, de tempos em tempos a gente tem que dar essa acordada aí, porque é babado. É isso, obrigada pra quem ficou até aqui. De novo, desculpa essa resolução de merda. Eu realmente tô assim, obrigada por quem me emprestou o computador. Meu computador deu pau, meu telefone não tá me ajudando mais a gravar e eu tô improvisando até que tudo dê certo. Então, até lá, a gente fica aqui com o notebook mudando a minha luz, com a resolução baixa. O importante é que você esteja me ouvindo e me compreendendo, tá bom? É isso, siga Cativeiro Cast para mais conteúdos semanais de autorreflexão. E eu também tenho uns episódios que eu falo mais água, né? Mais nada com nada, que são os episódios para você sorrir também, né? Se você quiser ir se descontrair, colocar um barulho para você lavar a louça, lavar o banheiro, pegar o ônibus, estou aí também. E se quiser me seguir na minha rede particular, é Cativante. Também tenho lá no YouTube e também no Instagram, no TikTok, tá bom? É isso, meus chapeleiros e chapeleiras. Um beijinho e até a próxima.